cálculos, né? E terminar também ó, a unidade 4.4. Vocês chegaram a assistir os vídeos da 4.4? Quem conseguiu assistir? Eu não assisti, professora. Alguém chegou a assistir, pessoal? Deise? Elaine? Não, professora, eu assisti os vídeos que você me mandou. Na 4.4, não. Ah, tá. Então tá bom. Então é referente ao vídeo, os cálculos de hoje, tá bom? Tá. Mas tudo bem. Nós fazemos passo a passo, tá bom? Tá. Então, o que são as medidas de dispersão, né? As medidas de dispersão, elas indicam como os valores de um conjunto de dados, eles variam e se dispersam dos valores de tendência central. Vocês realizaram os cálculos na semana passada de tendência central, que falava de média, moda, né? Enfim, vocês fizeram o cálculo de erro amostral. Hoje é medidas de dispersão. Então, são medidas complementares às medidas de tendência central, né, que vocês vão analisar dados que se refere ao distanciamento, né, de um dado para o outro. Aí, para entender, né, o que é a dispersão, vamos observar dois grupos. No primeiro, esse não tem cálculo, é mais para conhecimento, tá? No primeiro, participam 7 pessoas com 22 anos, de modo que a média, obviamente, será de 22 anos, né? O segundo também é composto por 7 pessoas, no entanto, as idades são variadas, né? 17, 23, 38, enfim. 2, 3, 8 e 65. Veja a média desse grupo, né, que também é 22. Porém, podemos observar que há grande variação de idade entre os participantes. Então, no segundo grupo, há variação em idade, né, no número de anos, da idade da avaliação aqui do conjunto. Então, a média, ela tem o mesmo resultado, mas vai dar uma variação diferente. Vocês vão ver mais lá para o final da aula como que se realiza essa variância, essa variação. A mensuração da dispersão dos dados, ela é uma informação importante, porque a variabilidade entre as idades demonstra que o segundo grupo não é tão homogêneo, ele é heterogêneo, né, quanto ao primeiro, aí necessitando utilizar as medidas de dispersão para quantificar essa variabilidade, né, ao redor da média aritmética e avaliar a representatividade da amostra. Então, se não é um grupo, né, homogêneo, ele é heterogêneo, então tem que realizar aí a medida de dispersão. Aí, dentre as medidas de dispersão, nós temos a amplitude total ou intervalo de uma série, que é obtida por meio da diferença entre o valor mais alto, que é o máximo, e o valor mais baixo, que é o mínimo, de um conjunto de dados. É uma medida de dispersão rápida, que deve ser obtida e de fácil interpretação. Então, ela é rápida, a resposta é rápida, né? E é obtida aí e é de fácil interpretação. Mais útil, né, essa medida, para conjuntos pequenos de dados, pois utiliza-se apenas
os dois extremos, né? Os extremos que não é sensível à variabilidade de amostras grandes. Então, é obtida pela fórmula, nós estamos falando de amplitude. Então, amplitude é igual o x máximo, que o maior, né, o máximo, e o x mínimo. Então, subtrai, né, e encontra a amplitude. Tudo bem, pessoal? É muita informação? Por exemplo, aqui, as idades dos escolares atendidos pela equipe de saúde bucal na escola são de 3, 6, 5, 7, 9 anos. Para se obter a amplitude, né, o valor, os valores são ordenados, né, de acordo, né, com a idade. A amplitude será o valor maior e o menor valor, subtraindo o menor valor do valor maior, amplitude. Igual x máximo menos x mínimo, que foi anunciado do slide anterior. Então, o meu x máximo, qual que é a maioridade? É o 9, não é esse? Meu x máximo é o 9, e o meu x mínimo é o 3. Então, eu deduzo 9 menos 3, né? A minha amplitude total é 6. A variância. A variância, os dados se distribuem em torno da média. É possível estudar a variância a partir do desvio, ou seja, da dispersão dos dados em relação à média. O desvio em relação à média, o x, é a diferença entre cada dado e a média do conjunto, do todo. É preciso calcular os desvios de cada dado e não é possível fazer a somatória dos desvios, pois o resultado sempre será zero. Assim como resumimos, né, os dados em um valor central, no caso da média, é preciso resumir os dados dos desvios em uma única medida de variabilidade. Para tanto, usa-se essa fórmula. S2 é igual à somatória, né, que é a dedução de x1, né, menos a minha média elevada ao quadrado, menos o meu número, né, total, menos 1. Para calcular a variância, nós temos que calcular todos os desvios de cada observação em relação à média, elevar cada desvio ao quadrado, somar os quadrados e dividir o resultado por n menos 1. Podemos dizer que a variância é a média dos quadrados dos desvios tomados a partir do conjunto de dados. Aqui é um gráfico, né, de desvio. Foram obtidos desvios em relação à média dos dados do estudo sobre a avaliação da saúde bucal em escolares. Os dados são apresentados a seguir. Então, as observações, os desvios, né, no total aqui do número, né, menos a média. Por exemplo, 3 menos 6, o 3 é a minha observação, meu número, eu deduzo da média, que é 6. Né? Eu tenho um resultado, 3 menos 6 vai dar menos 3 elevado ao quadrado,
que é igual a 9. Aqui, no caso, eu tenho 6, na minha observação, eu tiro, né, eu deduzo, eu subtraio de 6, eu tenho 0 ao quadrado, que é igual a 0. Aqui eu tenho 5, 5 menos 6 é igual a menos 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1. Aqui eu tenho 7 observações, 7 menos 6 é igual a 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1. 9, 9 menos 6 é igual a 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9. Pode falar. Quem é? Alô? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Oi. Pode falar? Pode. Aqui, essa tabela tem observações, aí eu tenho X, aí aqui, essa primeira coluna aqui, daquela outra parte que fala que a idade que é 3, 6, 5, 7, 9, é isso? Isso. Quem que está falando? É Selma. Selma, está um pouco baixo seu microfone, dá uma olhada, porque eu estou ouvindo lá. Melhorou? Ainda não, Selma. Melhorou, professora? Não, está bem longe. Então, é referente à tabela mesmo, anterior, tá bom? Isso. Ô, Selma, sai e entra novamente para ver se ajusta o som. Não, eu estou ouvindo a senhora bem. A senhora está me ouvindo? Bem longe. Bem longe? Isso. Peraí. Melhorou? Melhorou, Selma. Melhorou sim, tá bom? Tá. Aí, naquela outra tabela anterior, como que eu sei que é tudo 6 ali do lado? É porque a média, você fez a conta e você estabeleceu a média. Ah, tá. Antes do cálculo, você tem que realizar a média. Se você soma todos os indivíduos, todos os produtos e divide pelo número. Por exemplo, se eu tenho 5 elementos, eu somo todos os valores e divido por 5. Aí dá a média, dá para você realizar os outros cálculos. Tá. Sempre será necessário, pessoal, preciso calcular o valor da média, tá? Média X, né? É um X com um traço, que é a média, é a nomenclatura de média. Então, S2 é igual à somatória, né? X, meu X1, menos a minha média elevado ao quadrado, menos, dividido por N, que é o meu número total, menos 1. Então, 9 mais 0, né? Mais 1, mais 1. Aqui no caso, né, do exemplo. Mais 9, que é igual a 20,
dividido por 4, que é igual a 5. Então, sempre que vai realizar um cálculo de variância e desvio padrão, tem que antes estabelecer a média. Que você já aprendeu. Oi, pode falar. De onde que saiu esse 4 aí que eu não estou entendendo? Esse 4 é da fórmula. Ó, 20 dividido... Por quê? Você vai pegar, não são 5? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você tira 1, ó, n menos 1. N menos 1, agora isso, entendi. por isso que apareceu o 4, então tem essa fórmula. Você subtrai 1. Por isso que é dividido por 4. Entendi. Certo, pessoal? O desvio médio, ele é uma estimativa da amplitude, dentro do qual variam as observações médias das mensurações. É obtida por meio da média aritmética de todos os desvios em torno do valor central. Porém, para esse cálculo, faz-se a soma dos valores absolutos, e por isso usa-se um módulo com a finalidade de fazer com que o desvio negativo fique positivo, já que, do contrário, a resultante será nula. Então, essa medida não é muito utilizada pelos pesquisadores, mas pode ser obtida aí por essa fórmula. O desvio médio é igual à somatória de x, né? x1 menos a média sobre n dividido por n menos 1, que é o caso anterior, que se era 5 elementos, tirou 1, né? Ficou 4, restaram 4. Então, como se calcula o desvio médio? Calcular a média aritmética da distribuição, do total, subtrai de cada score bruto a média aritmética, somar todos os valores absolutos dos desvios e dividir o somatório dos desvios pelo número total de casos, né? Aqui no caso tem um cálculo de desvio médio, né? 3 mais 0 mais 1 mais 1 mais 3 é igual a 8 dividido por 4, que é igual a 2. Desvio médio. O desvio padrão é uma das medidas mais utilizadas, pois mede bem a dispersão dos dados e é obtido pela raiz quadrada da variância, com sinal positivo. É obtido por essa forma. Variância é igual a raiz quadrada da somatória de x1 menos a média sobre n menos 1 elevado ao quadrado. Então, qual que é os passos? Quais são os passos para calcular o desvio padrão? Calcular a média aritmética da distribuição, subtrair de cada score, de cada somatória, né, bruto, o valor da média aritmética, elevar os desvios padrão, né, os desvios ao quadrado, realizar a somatória de todos os desvios ao quadrado, dividir o somatório pelo número de casos, extrair a raiz quadrada do resultado e dar-lhe sinal de positivo. Então, tem que ser um resultado positivo. Se, de repente, eu tenho números iguais, vai dar 0. Então, não vai acontecer o desvio padrão. Não vai ter, se não mais à frente a conta, vai ter uma conta que ele não vai apresentar. O desvio padrão dele, ele vai dar 0. Então, ele tem uma menor oscilação no desvio padrão, mas ele vai zerar. Então, se fôssemos, aqui é só um exemplo, vocês vão praticar com outro cálculo. Se fôssemos calcular o desvio padrão dos dados obtidos no estudo anteriormente, citado,
acima, haveríamos de encontrar que a variância dos dados era S elevado ao quadrado ou igual a 5. E se o desvio padrão é raiz quadrada da variância, que é o S, que no caso é raiz quadrada, tem uma fração, né, da somatória x1 menos a média elevado ao quadrado, né, então x1 menos a média, dividido por n menos 1 elevado ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de 5, que é igual a 2,24. Essa é a raiz quadrada. Quanto maior é a dispersão, maior é a variabilidade no conjunto e maior maior heterogêneo entre os dados, né? É um grupo, a gente fala heterogêneo, você fala que é um grupo diferenciado, ele não tem a mesma... ele não é específico, ele não é um grupo homogêneo, né? Que se parecem, né? Ele é heterogêneo. Um dado de interpretação importante é quanto, né, menor o desvio padrão, menor a variabilidade dos dados. E quanto maior, maior a sua variabilidade, indicando que quanto menor o desvio padrão, mais homogeneidade haverá no grupo, vai ser um grupo mais homogêneo. O coeficiente de variação. Ele mede a dispersão em relação à média. E essa medida é obtida pela razão entre o desvio padrão e a média. O resultado é multiplicado por 100, de forma que o coeficiente seja dado em porcentagem. É obtido aí pela fórmula quociente, né, de variação sobre S, variância, dividido pela média. Aqui tem um exemplo, pessoal, para conhecimento de vocês. Vamos calcular o coeficiente de variação para o conjunto de 3, 6, 5, 7 e 9, do estudo anterior. Né? Aí, retomando aqui já com os resultados, S, né, 2,24, e a média 6. Então, tá, eu tenho aqui o quociente de variação sobre, né, S dividido pela média. Então, o meu quociente aqui, 2,24, mais 6, é igual a 0,3.7 vezes 100, que é igual a 37%. Então, aqui vocês realizam em porcentagem, nesse quociente de variação. Então, essa é uma forma mais simples de calcular a dispersão e, por não possuir a unidade de medida, permite a comparação de variáveis com unidades e médias diferentes. Este cálculo, pessoal, está lá no aba de vocês, tá? Depois, se vocês quiserem assistir, nós vamos iniciar com ele, eu mudo os valores e vocês realizam. Então, as medidas de dispersão, ela calcula a variância e desvio padrão, né? Servem para avaliar o quanto os dados são semelhantes e descrever o quanto os dados se distanciam, né, do valor central. Então, aqui, nós vamos realizar um cálculo, o aluno A e o aluno B, referente a 5 notas de avaliações. Então, o aluno A, na primeira prova, ele tirou 10, na segunda, 2, na terceira, 8, na quarta, 3 e na quinta, 7. O aluno B, ele se manteve com a nota 6 nas 5 provas. 6, 6, 6, 5 provas, 6. Então, nós vamos calcular a variância
e A, o desvio padrão. Em primeiro lugar, nós temos que encontrar a média do aluno A e a média do aluno B. Então, com a somatória das notas, dividido pelo número das notas, que são 5 notas, 10 mais 2 mais 8, do aluno A, tá? 10 mais 2 mais 8 mais 3 mais 7, dividido por 5, é igual a 30 dividido por 5, que é igual a 6, do aluno A. Do aluno B, é 6 vezes 5, 30, dividido por 5, que é o número total de notas, é igual a 6. Aí, dado um conjunto de x1, x2, x3, até o resultado do xn, cuja média aritmética a variância é dada por, né? Aqui é uma letra, a nomenclatura sigma, tá, pessoal? Elevado ao quadrado. Então, aqui eu tenho a minha nota, né? A primeira média, né? Menos a primeira nota, né? X1 menos a média, menos 6. Mais elevado ao quadrado, tá, pessoal? Aqui todos são em porcentagem elevado ao quadrado. X2 menos a média, mais, e assim por diante, até o xn, né? Xn menos a média elevado ao quadrado, dividido pelo número total de notas, que são 5. Então, aqui, sigma ao quadrado é igual. A minha primeira nota lá do aluno não foi 10? 10 menos a média, que são 6. 10 menos a média elevado ao quadrado, mais 2 mais 6 elevado ao quadrado, que é a segunda nota do aluno A, mais 8 menos 6, que é a terceira nota, menos a média elevado ao quadrado, mais 3 menos 6 elevado ao quadrado, mais 7 menos 6 elevado ao quadrado, dividido por 5. Então, sigma é igual. Então, 10 menos 6, quanto dá, pessoal, 10 menos 6? 10 menos 6 é igual a 4. 4 elevado ao quadrado é igual a 16. 2 menos 6 é igual a 4. 4 elevado ao quadrado é igual a 16. 8 menos 6 é igual a 2. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Mais 3 menos 6 elevado ao quadrado. 3 menos 6 é igual a 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Mais 7 menos 6 ao quadrado, que é igual a 1. Então, eu tive um total de 46 e dividi por quanto? Por 5, que é igual a 9,2 elevado ao quadrado. Eu achei do aluno A. Agora, eu tenho que achar do aluno B. Eu tenho a média, a mesma média, 6. Então, o aluno B, né? 6 menos 6 elevado ao quadrado, mais 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 6 menos 6 elevado ao quadrado. Então, sigma é igual, o aluno B, 0 mais 0 mais 0 mais 0, 5 vezes, né? É igual a 0 dividido por 5, que é igual a 0. Então, eu não vou tirar a raiz quadrada do aluno B, só do aluno A. Então, raiz quadrada de 9,2 é igual, né, aproximadamente 3. Então, as notas do aluno A estão oscilando aproximadamente em 3. As notas do aluno B estão oscilando em 0. O aluno A, as notas são mais irregulares, maior desvio padrão. O aluno B, menor desvio padrão, que podemos dizer que são notas mais regulares, iguais. É difícil, pessoal?
Uai, São fórmulas. Eu vou passar exercícios para vocês, de raiz quadrada também, tá? Nós sabemos aí que nós temos as calculadoras de primeira linha, nós temos aí o Excel, mas é bom ter o conhecimento dos cálculos, das fórmulas, tá? Primeiro, vocês, eu vou passar alguns exercícios de raiz quadrada para vocês, aí eu dou um intervalo de 15 minutos, vocês realizam, nós voltamos, e vou mudar só o número desse cálculo para vocês repetir, realizarem, tá? Vocês conseguem anotar? Eu só vou mudar a numeração. Conseguem? Eu vou mudar os valores do aluno A e do aluno B, tá, pessoal? Então, aluno A, vocês conseguem anotar, né? Vamos colocar 10. Sim. Certo, 10, vamos começar com o 10, o aluno A. 10, 5. Segunda prova, 5. Terceira prova, 9. Quarta prova, 5. E a quinta prova mantém o 7. O aluno B. 6 mais 5 da segunda prova. Mais 6 da terceira prova. Mais 4 da quarta prova. E mais 6 da quinta prova. Vou passar algumas exercícios de raiz quadrada, tá? Raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 121. Raiz quadrada de 144. E raiz quadrada de 81. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professora.